Oi, gente, sou a Maria Clara, tô aqui no Facebook Live. Hoje, a semana passada a gente falou de unha. E hoje a gente vai falar de cabelo. Que, assim, eu até falei com a dermatologista da semana passada, que dermatologista a gente acha que é só pele, né? Algumas pessoas vão fazer tratamentos estéticos, então celulite, algumas coisas, só que dermatologista também cuida de cabelo, não só o cabeleireiro, né, doutora Denise? Exatamente. E aí, então, hoje eu recebo a doutora Denise Steiner, que é uma super dermatologista, ela tem um consultório aqui em São Paulo, já foi presidente da SBD, né, Exato. da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E hoje a gente vai falar especificamente de queda de cabelo. Eu já estava fazendo uma consulta aqui nos bastidores, porque eu imagino que muita gente deva ter dúvidas quando sai aquele 1, 2, 10 mil fios na mão, assim, você tira aquele monte da escova. Então a gente vai desvendar esses mitos, essas verdades, vai falar o que é, o que não é, os cuidados certos. Né, doutora Denise? Exato, vamos tentar esclarecer tudo. Exato. A doutora Denise também concluiu um estudo a convite da Unilever, que foi para justamente dar o beabá sobre queda de cabelo, né? Então é isso, eu vou trazer alguns dos resultados hoje para vocês. Facebook Live, vocês já sabem, podem mandar suas perguntas para cá, e à medida que forem chegando, a Camila me ajuda e a gente vai fazendo essas perguntas aqui para Denise. Então vamos lá, começar do começo. A queda dos fios realmente é uma preocupação das mulheres. Hoje tem muita gente no consultório reclamando, né, doutora? Sim, eu acho que é uma das queixas mais frequentes no nosso dia a dia. Antes, às vezes ela era uma queixa assim, no final de uma consulta, ela vinha por um outro motivo, meu cabelo também está caindo, mas hoje é mais frequente que ela vá por causa da queda de cabelo. É interessante isso, principalmente em relação às mulheres, porque se eu for observar uma pessoa que fica desesperada com uma queixa, essa queixa é a queda de cabelo feminina. Então ela muitas vezes está contando o que está acontecendo, ela já começa a chorar, coisa que às vezes nem acontece, por exemplo, se ela está reclamando de um problema de pele que às vezes até fosse mais grave. Então é interessante assim como o cabelo tem esse potencial, talvez pela ligação da autoestima e tudo, de realmente perturbar tanto homens como mulheres, mas principalmente as mulheres. Eu imagino. Se o homem, né, já tem esse problema com a calvície, né, e tudo mais, eu acho que mulher também, mas mulher... É que aquela história que é parecida com a história de o homem ter cabelos brancos e a mulher ter cabelos brancos, né? O homem fica charmoso, não sei o quê, e a mulher significa que ela tá velha. Exato. E é mais inaceitável. Então, queda de cabelo é um pouco assim. O homem, tudo bem, ele pode ser calvo, tem toda aquela brincadeira, tudo lógico que ele fica desesperado quando ele tá começando a ter aquela calvície, mas tem uma acomodação mais fácil, é mais aceitável, né, do ponto de vista, assim, social e tudo. A mulher não, a mulher calva, ela se sente, assim, perdendo um pedaço. Tá faltando um pedaço, exatamente. E quais são as causas? Eu imagino que deva ter várias causas, mas quais as mais frequentes? Eu acho interessante, como você falou, vir do começo, porque é isso, o cabelo, ele faz uma troca regular. Então existe 85% do cabelo, do couro cabeludo crescendo e 15% que está numa fase de repouso e de queda. Mas ele é constantemente substituído, ele cai e volta outro no lugar. Então ele faz ciclos ao longo da vida, o que é extremamente interessante, porque é como se ele morresse e nascesse, coisa que não acontece com outros órgãos, enfim. Então, sempre há um pouco de queda de cabelo, né? Agora, quando ela é excessiva, e aí uma questão que você pode levar em conta é assim, o teu referencial. Você sabe quantos fios você perde porque você está acostumada, né? Então, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você tem aquele referencial. Se aquilo aumenta de repente, já acende o sinal de alerta, né? Entendi. Você perdia, sei lá, 5 fios, 10 fios, mas de repente começa a cair muito mais e você vê aquela diferença, então começa
a se preocupar. Por quê? O que aconteceu? Então, aí sim, entram milhões de causas. Pode ser por causa de um remédio, pode ser porque você está estressada, pode ser porque você fez uma cirurgia, pode ser porque você emagreceu muito, pode ser porque você tem uma doença específica, por exemplo, da tireoide, ou tem uma anemia, ou tem falta de vitamina D. Pode ser porque você tem calvície, ela começou a se manifestar, e por aí vai. E o mais, assim, talvez também para chamar atenção é dizer assim, aquelas coisas corriqueiras que você faz, como lavar o cabelo, usar um shampoo, isso raramente leva a uma queda de cabelo, né? E às vezes as pessoas ficam ligadas àquilo, né? Mas não, é uma coisa que vem de dentro para fora, relacionada o caminho que ela segue pode ser um pouco diferente, mas tem assim muitas causas que fazem o cabelo cair. E só no exame detalhado, né, uma consulta detalhada com vários exames é que podem diagnosticar a queda. Né? De uma maneira geral, sim. Seria o primeiro caminho, assim, para as pessoas. Na verdade, o que a pessoa que está passando por isso percebe é queda de cabelo. Mas quando ela chega no consultório, você vai examinar. Então você vai fazer alguns testes que mostram se aquela queda é real, assim, pelo menos significativa. Você vai olhar o couro cabeludo, aí você vai ver, por exemplo, você tem áreas, rodelas assim, sem cabelo nenhum, aquilo pode ser uma doença chamada alopecia areata. Você tem muito mais na frente, uma rarefação, pode ser uma calvície feminina ou então a masculina. Você vai ver que não tem nada, tá tudo bem, não sei o que, mas você puxa os cabelinhos dela assim levemente, tá saindo um monte, então isso já é um eflúvio telógeno. Então você tem, com o auxílio do exame mais detalhado, olhando o couro cabeludo, detectar uma série de coisas. E hoje você tem mais um auxiliar, um exame relativamente simples, que chama dermatoscopia. Então você encosta uma lentezinha que pode no couro cabeludo, que você daí vê na telinha, assim, pode mostrar para paciente na hora. E esse exame, percorrendo assim o couro cabeludo, vendo o tipo de fios, ele dá uma série de assim, dicas, né? Vamos dizer, um fio específico que parece uma cobrinha, que parece um ponto de interrogação, ele pode ser uma micose de couro cabeludo. Então tem assim, o halo que fica em volta da onde estaria o cabelo, 1000 detalhes que você tem como ajudantes para definir que tipo de queda é aquela. Então, antes de se desesperar, é melhor ir ao médico. Com certeza, até porque o que a pessoa não sabe é que quando ela está perdendo aquele cabelo, que ela fica assustada, aquele cabelo não está, na verdade, saindo com a raiz. Ela pensa que está. Aliás, ela fala sempre isso, né? Muito frequentemente. Mas ele tinha uma rodelinha esbranquiçada, ele saiu junto com a raiz. Isso não é. Justamente ao contrário. Aquele fiozinho que tem aquele esbranquiçamento, como se fosse uma bolinha meio esbranquiçada, é justamente o fio que está na fase de cair. Pode ser que não estivesse exatamente naquele momento, mas ele já está se despregando e ele tem aquela aparência. Já era a hora dele, né? Isso. E daí a raiz está lá. Então, quando ele começa a ter essa queda, se ele procurar, há muito tempo para você ver o que está acontecendo, tudo, antes que aconteça alguma coisa definitiva com a raiz. Agora sim, no dia a dia, você falou muito para observar e ter como parâmetro você mesmo, a sua própria queda. Mas, por exemplo, quando é normal cair? De repente, quando a gente vê no travesseiro uma certa quantidade, depois vai escovar e lavar. Na lavagem cai bastante, por exemplo. Para todas as pessoas, a lavagem é o momento que cai mais. Porque isso é normal. Isso é normal, porque teoricamente esse cabelo está sempre trocando. Só que ele pode ali estar retido um pouquinho. Hoje você não lavou, ele está lá, ele está pronto para cair. Você foi lá e lavou o cabelo, passou a mão, até passou um creme, desliza mais fácil. Aqueles que estavam soltando, eles caem naquele momento. É tudo normal. Sim, é mais normal que você tenha isso do que espontaneamente, né? Eu tô parada, não tô fazendo nada e cai um fio. Pode até cair, mas na lavagem é o momento que, assim, em geral, você vai perceber a maior queda. Quando começa a aparecer no travesseiro, também, como eu disse, um fio ou outro, você sempre teve ali, percebe?
ok. Mas começou a ver muitos fios, ou você tá mexendo no cabelo, aquilo tá caindo, na roupa tá ficando, aí você também já começa a ficar mais atento. E algumas doenças, alguns problemas, além da queda de cabelo, podem ter outros sinais. Então, é uma unha quebradiça, né? Então, é bom observar o que está acontecendo no seu corpo inteiro. Exato. Né? Uma das coisas mais fascinantes, assim, na área de dermatologia é justamente o que você chamou a atenção da gente tratar cabelos e unhas. E os cabelos e as unhas são potencialmente marcadores de coisas que estão acontecendo em você. Então, por exemplo, uma doença de tireoide mexe muito com o cabelo, tanto se ela está funcionando muito, como se ela está funcionando pouco. E você, muitas vezes, não vai ter mais nada, você não vai sentir outra coisa. O primeiro sinal é a queda de cabelo, começa a cair um pouco mais, ou ele começa a ficar um pouco mais fino. Então, o cabelo vai te ajudar nesse sentido a fazer esse diagnóstico. E a unha também vai ficar fraca, vai ter estriazinhas. Então, a unha também é um marcador de doenças internas que te ajuda a perceber coisas diferentes em você.